Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Mais uma vez estamos prontos para começarmos o dia meditando na palavra de Deus, sendo guiados aqui pela lição, e agradeço a sua companhia diária. Vamos juntos nessa direção. Não se esqueça de se inscrever caso ainda não tenha feito e de deixar o seu gostei ou não gostei. No final, o homem saudável no inferno. Aí tem uma situação aqui que nós precisamos analisar. Jesus, no capítulo 9 de Marcos, a partir do versículo 42, traz uma série de ensinamentos. Mas antes de analisarmos esses ensinamentos, eu quero dizer para você que o resumo dele é o relacionamento entre irmãos. Jesus tinha em conta e no coração de que os seus filhos, seus servos, aqui, pudessem viver em paz uns com os outros. Nós vamos ver isso. Quer ver? Verso 42. E quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se a tua mão te fizer tropeçar, corte-a, pois é melhor entrares maneta na vida do que tendo as duas mãos irem para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhe morre o verme e nem o fogo se apaga. E aí? O que Jesus quis dizer isso? Mas você está percebendo aqui que Jesus está falando de relacionamento? Ele começa dizendo que se alguém fizer um dos pequeninos crentes a pecar, é melhor que lhe pendure uma pedra de moinho e se jogue no mar, porque se tua mão te faz pecar, quando a Bíblia fala se tua mão te faz pecar, é relacionados com fazer pecar os pequeninos. Não tiremos aqui o texto do seu contexto. Está falando de relacionamento interpessoal. Quando a gente briga com os irmãos, quando a gente fala mal uns dos outros, quando a gente leva alguém a duvidar de Cristo, da Bíblia, a abandonar a igreja, Jesus fala assim, é melhor que coloque uma pedra de moinho no pescoço e te afogue. É claro que isso é uma hipérbole, mas é uma dura e grave advertência. Talvez esse seja o nosso calcanhar de Aquiles. Estamos na igreja, mas infelizmente muitas vezes nos deixamos levar pela mágoa e tristeza e começamos a falar mal uns dos outros, a criticar uns os outros, de maneira que as pessoas abandonam a fé por conta dessa situação. Jesus fala assim, cuidado, é melhor que se cortar aí, se sua mãe te faz pecar nessa direção, corte de si, porque é melhor entrar sem uma mão no céu do que com as duas ir para o inferno. Jesus está falando aqui de relacionamento interpessoal. Ele continua dizendo, daqui a pouco nós vamos falar sobre essa questão do inferno aí. E se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só dos teus olhos do que tendo os dois e ser lançado no inferno, onde não lhes morre o verme nem o fogo se apaga. Agora, veja o verso seguinte, você vai ver que Jesus tinha no coração a dizer essas palavras. Porque cada um será salgado com fogo. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurará o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Percebeu? Qual que é a finalidade do sal? O sal tem a finalidade de dar sabor ao alimento. Ou seja, a nossa existência precisa trazer alegria e felicidade às pessoas que estão ao nosso redor. Porque se nós fizermos tropeçar alguém, aí o Marcos aqui nos diz que seremos salgados com fogo. Ou seremos sal para dar alegria e felicidade para as pessoas, ou seremos salgados com fogo no juízo final, onde será totalmente extinto. E aí? Esse é o ensinamento de Cristo. Você percebeu como Jesus leva em alta consideração o ato de estarmos em harmonia uns com os outros? Jesus diz assim, eis que vos dou um novo mandamento, que ameis uns aos outros como eu vos amei. E assim o mundo saberá que sois meus discípulos. O mundo saberá que sois meus discípulos. Percebeu aí? Então, essa questão do relacionamento entre irmãos é crucial para Cristo, a ponto de ele dizer que isso vai ser tema de juízo final. Ou nós seremos sal para dar alegria e sabor à vida das pessoas, ou seremos salgados com fogo. Essa escolha sempre vai ser nossa. No final de contas, sempre vai ser nossa. Mas, pastor, o que significa aqui essa questão de ser jogado no inferno, onde o fogo é inextinguível, onde o verme, né, como diz aqui, né, não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Jesus está ensinando aqui
O quê? Bom, primeiro, deixa eu ir por parte. Jesus está ensinando que quando nós pecarmos, se a minha mão faz pecar, é literalmente cortar a mão? Não é isso que Jesus está querendo dizer. Se o meu olho me faz tropeçar, tem que arrancar o olho? Não é isso que quer dizer. Da mesma maneira que, como metáfora, ele está usando a questão do inferno. Da mesma maneira que é uma metáfora, que é um exemplo, que é uma parábola, o fato de você cortar a mão quando ela te faz pecar e arrancar de si o olho quando ele te faz tropeçar, assim também é ser lançado no fogo. No fogo inextinguível, onde o verme não morre e também o fogo não se apaga. Quer ver como isso aqui é uma hipérbole, é uma figura de linguagem que Jesus não está falando de maneira literal? Lá no céu vai ver pessoas com uma mão só? Vai haver aleijados com uma só mão? Porque Jesus está dizendo claramente aqui, ó, olha só, se tua mão te pecar, te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar na maneta na vida do que tendo as duas mãos irem para o inferno. Ele está dizendo que você vai entrar na vida com uma mão só. Você cogita a possibilidade lá no céu nós temos um monte de gente aleijada? Não, né? Então dá para entender que isso aqui é uma metáfora, não dá? E com relação ao olho, se teu pé te faz tropeçar, corta. É melhor entrar na vida aleijado do que com os dois ir para o inferno. Percebeu? Da mesma maneira que é metáfora a questão do inferno. Não existe um inferno a queimar eternamente. Está dizendo que as consequências serão eternas. Ou seja, o verme não morre e o fogo não se apaga. Ou seja, enquanto o verme está vivo, o fogo vai consumir. Ou seja, enquanto houver pecado para consumir, o fogo não se apaga. Ou seja, ele não vai terminar a sua obra de destruir os ímpios. Enquanto houver ímpios, enquanto houver maldade, enquanto houver pecado, o fogo não vai se apagar. É isso que ele está dizendo. Depois que queimar tudo, vai acontecer o que está escrito lá em Malaquias capítulo 4 e o versículo 1 em diante. E falar que naquele dia não lhe restará nem ramo e nem raiz, se fará cinzas debaixo dos vossos pés. Está falando dos soberbos, dos que praticam iniquidade. Se tornarão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Está lá, leia lá Malaquias capítulo 4, versículo 1 a 3. Percebeu? Quando a gente pega um texto e tira do contexto, a gente cria uma dificuldade teológica. É só olhar para o texto e ver que Jesus não está falando nada disso. Está usando uma hipérbole para ensinar uma realidade. O que ele quer nos ensinar aqui? Ele quer nos ensinar, entendeu? Se perder a mão, o pé, o olho é terrível, quanto mais desastroso deveria ser para o cristão levar alguém a pecar. Pronto. É isso que ele quer ensinar. Vou ler o parágrafo e diz assim, ó. Para ilustrar seu ensino, o Senhor usou uma hipérbole, uma figura de linguagem caracterizada pelo exagero. Se perder a mão, o pé ou o olho é terrível, quanto mais desastroso deveria ser para o cristão levar alguém a pecar. Então aqui essa não seja a sua realidade nem a minha, que nós possamos viver em paz com o nosso semelhante. Vamos orar? Querido Pai, nos ajude, Senhor, a superar todas as coisas, a criar no nosso coração um amor, tolerância para com os nossos irmãos, ainda que eles errem contra nós. Nos ajude a viver em paz uns com os outros, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus esteja com você, querido amigo. Amanhã terminaremos a nossa semana. Espero você aqui ansiosamente. Aproveite bem sua quinta-feira.